Mateus capítulo 7, verso 24, todo mundo achou? Diz assim o texto, ó. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, sobre tudo aquilo que será falado. Pedimos, ó Deus, que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas que permaneça em nós apenas aquilo que provém do Senhor, apenas aquilo que foi inspirado pelo Senhor, aquilo que é capaz de produzir em nós algo realmente bom, Senhor. Não deixe que nenhuma mensagem humana penetre o nosso coração, mas produza em nós vida, confronto, conforto, para que possamos, ó Pai, vivermos de uma maneira em que glorifique o Teu nome. Então, conceda-nos a graça de compreender a Tua palavra. É a oração que fazemos, pedimos para o nosso bem e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na série de mensagens de Romanos, né? A cada domingo a gente está fazendo a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E hoje estaria aqui conosco o pastor Romeu, viria de Interlagos para estar aqui conosco, mas infelizmente teve um problema de saúde e não pôde estar conosco. E eu gosto quando o pastor Romeu vem, porque vocês conseguem ter uma pausa aí na carta aos Romanos, não é? A gente faz aquela brincadeira, é ovo de novo hoje, infelizmente para vocês, né? Quando vem alguém de fora, quando vem alguém novo, a gente sempre se alimenta de algo diferente, mas vai ser eu de novo hoje. É ovo de novo, né? Quando você abre a panela e fala assim, é ovo de novo. Estamos aqui. Mas para não ser assim um ovo normal, como nos outros dias, eu quis fazer aqui uma pausa na nossa série de mensagens aos Romanos, fazer uma breve exposição aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nessa parábola de Jesus, que Jesus conta ao final do Sermão da Montanha. Jesus, no contexto imediato aqui, está encerrando o maior e talvez mais importante discurso de Jesus enquanto ele esteve na terra, o Sermão da Montanha. Se você pegar do capítulo 7 até o final do capítulo 5 até o final do capítulo 7, são 3 capítulos em que Jesus vai ali proferir palavras poderosas que vão marcar o Evangelho de uma maneira muito profunda. Eu gosto de um pastor que eu ouço sempre, ele diz, olha, o filtro do Evangelho é o Sermão da Montanha. Parece que tudo está contido dentro desses capítulos, do 5 aqui ao 7. E ao final de tudo que Jesus falou, e Jesus falou coisas profundas, e Jesus falou coisas poderosas, e ao final aqui de tudo que ele está falando, Jesus faz um alerta para aquele povo que estava ouvindo. Jesus faz ali uma grande advertência para quem estava ouvindo. Jesus está dizendo assim, ó, existem pessoas aqui que ouviram essas palavras que falei e vão praticar. E eu vou comparar essas pessoas aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas há pessoas que vão ouvir e que não vão praticar. E eu vou comparar essas pessoas ao homem insensato. E de fato, ouvir a palavra do Senhor e não colocar em prática, de fato é ser imprudente. E a Bíblia sempre vai fazer essa diferença entre ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir de uma maneira diferente. Ouvir, talvez, com os ouvidos carnais e ouvir com os ouvidos espirituais. Se você reparar bem, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Parece que o ouvir de Deus está muito conectado com aquilo que a gente vai fazer com a palavra que penetrou o nosso coração. Parece que o ouvir está muito conectado com as ações que nós vamos tomar depois que a palavra de Deus penetrou o nosso profundo, penetrou o nosso coração.
Quando Jesus diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, eu tenho para mim que a gente só guarda aquilo que a gente tem por precioso. A gente só guarda aquilo que de fato a gente tem por precioso. Você já viu, por exemplo, alguém botar um cadeado no saco de lixo e falar assim, deixa eu colocar isso aqui, vai que alguém rouba meu lixo aqui fora de casa? A gente não faz isso. Porque para nós não é precioso, não tem valor nenhum, é lixo, vai ser jogado fora. E o que a gente deve guardar é aquilo que de fato para nós é importante, aquilo que para nós é precioso. E eu queria aqui fazer até um alerta para nós, porque muitas vezes a gente guarda no nosso coração aquilo que não é importante e aquilo que não é precioso. A gente guarda um rancor, a gente guarda uma falta de perdão, a gente guarda uma mágoa no coração. E a gente trata aquela mágoa, aquele rancor, como se fosse um animal de estimação, né? Quando ele está morrendo ali, a gente vai lá e dá algo para comer, a gente alimenta, a gente cuida. Não trate o seu coração e essas mazelas da vida como se tivesse algum valor, não tem. Deixa morrer. Guarde apenas aquilo que de fato é precioso, aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato tem um valor espiritual para a tua vida. Aquilo que te pode conduzir a viver algo maior e algo melhor. Então a Bíblia sempre vai fazer essa diferença entre os que ouvem de verdade e aqueles que ouvem apenas com os ouvidos carnais. No final das cartas, por exemplo, das igrejas do Apocalipse, Jesus encerra todas as cartas dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É óbvio que todos que estavam lendo aquelas cartas ouviram, de uma maneira ou outra ouviram. Mas Jesus não está falando apenas de um ouvir, Jesus está falando de um ouvir espiritual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Jesus está dizendo para essa multidão é: depois de tudo isso que você ouviu, palavras de vida, qual que vai ser o seu procedimento? Qual que vai ser o seu caminho a partir do momento em que você tem um impacto desse, de um sermão desse de Jesus? Se você pegar o último verso do capítulo 7, olha como foi profundo tudo que Jesus falou. 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todo mundo estava maravilhado com tudo aquilo que Jesus ensinava. Mas Jesus faz um alerta ainda assim, dizendo: se você ouviu todas essas maravilhas, mas não colocar em prática, no fundo, você será imprudente, você será insensato. No fundo, não terá valor nenhum. Eu tive o prazer de estudar num seminário muito sensacional. 5 anos da minha vida estudando ali. Cada ensino, cada aula teológica, na verdade, parecia uma ministração de um culto, de tão profunda que era. E às vezes eu pego um caderno como esse, que eu fiz várias anotações, e eu começo a olhar aquelas anotações e me deliciar naquelas anotações, que coisas fantásticas. Mas aí eu começo a confrontar com a minha vida, e eu falo assim: poxa, tem tanta coisa preciosa aqui, mas de tudo isso que eu ouvi, de tudo isso que eu aprendi, o que tudo isso gerou de práticas na minha vida? O que tudo isso alterou a minha percepção em relação a Deus, de uma maneira efetiva? E às vezes eu fico triste, indignado, em pensar que eu estou muito longe daquilo que eu recebi. Eu recebi coisas preciosas. E a minha oração às vezes é: Senhor, me coloque em resposta a tudo que eu ouvi do Senhor, maravilhas espirituais. Mas às vezes eu me enxergo como um homem imprudente que está edificando sobre a areia, porque aprendemos tanto, recebemos tanto do Senhor, mas pouco colocamos em prática. Pouco se torna de fato uma vida prática no Evangelho. Pouco se torna. E esse é o alerta de Jesus. Cuidado, para que tudo isso que você ouviu, e são coisas poderosas, não se torne em imprudências espirituais. Pratique, guarde os mandamentos. E é engraçado o texto de João 14:15, porque Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus
mandamentos. É uma resposta de amor. Não é uma obrigação. É uma resposta de amor. Guardar os mandamentos não é um ato religioso, não é uma prática religiosa, é um ato de amor. E Jesus continua aí, depois dele dizer, aquele que ouve a minha palavra e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Uma das coisas interessantes desse texto é que se você pegar tanto aquele que praticou, que ouviu e praticou, quanto aquele que ouviu e não praticou, as duas casas, elas sofrem agressões violentas. As duas casas, elas sofrem ataques dos ventos, dos rios, da chuva. Tanto aquele que pratica, que ouviu e praticou, a casa dele sofreu ataque, tanto daquele que ouviu e não praticou. Tanto daquele que constrói sobre a rocha, tanto daquele que constrói sobre a areia, as duas casas sofreram fortes ataques e fortes agressões. Sabe o que a gente aprende com isso? É que muitas vezes a gente acha que o Evangelho ou que o próprio Jesus Cristo é imunidade para todos os problemas da vida. A gente pensa assim, vai chover na casa de todo mundo, mas na minha não vai, sabe por quê? Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. É ou não é? Eu fui numa igreja, eu e a Neidinha, e a gente entrou naquela igreja e o pastor estava pregando assim: aqui o Covid não entra, vocês podem ficar sossegados. Aqui não passa da porta ali, que a gente é filho de Deus Altíssimo, aquela coisa toda. Aí 3 semanas depois o pastor estava infectado com corona. Mas são coisas que a gente, às vezes, na nossa ignorância, a gente acha que porque nós somos filhos de Deus, porque nós somos prudentes, nós estamos imunes a passar por adversidades nessa vida. Nós não estamos. Somos sujeitos a passar por adversidades como qualquer outra pessoa. É fruto da queda. O ser humano caiu. Isso abalou todas as estruturas espirituais. A gente pregou aqui domingo passado, Romanos 8. A natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme. O que é isso? As estruturas foram abaladas com a queda do homem. O homem já não cuida da natureza como deveria. As nossas relações de afeto são comprometidas a todo instante. A todo instante alguém chega para você e fala assim: poxa, você me chateou aquele dia. Você fala assim: eu não estou nem lembrado que eu fiz isso. Mas você fez. E a gente se choca, né? Mas a queda afetou as nossas relações de afeto. E a gente se vê, de repente, sendo uma pessoa que nós não somos. Porque nós somos carnais, nós somos seres humanos. Então entenda uma coisa: ser filho de Deus não nos torna imunes às adversidades da vida. Queria só compartilhar algo. Hoje de manhã eu tive no médico, visitar o meu pai, eu, meu irmão e minha irmã. De todos os cristãos que eu conheci na vida, meu pai, sem dúvida, é o mais excelente de todos. Cansei de acordar de madrugada e olhar para o lado, meu pai de joelhos ao pé da minha cama, fazendo oração pela minha vida. Eu não prestava. Mas acredito que se eu estou aqui hoje é resposta às orações do meu pai. Meu pai, à beira da cama, orava pela vida de cada filho. Eu lembro que nos almoços de domingo a gente falava assim: o pai não ora não, porque ele começa Deus de Abraão, Isaac, a fome é grande, o almoço esfria, ele não acaba a oração. Pastor apaixonado pelo reino. Cansei de ver meu pai às madrugadas levantando para socorrer as suas ovelhas necessitadas. Cansei de ver meu pai compartilhando o que nós não tínhamos com quem tinha necessidade. Mas há 20 anos atrás o meu pai sofreu um AVC. E ele ficou com uma lesão grave cerebral. De lá para cá, meu pai contraiu uma doença degenerativa. Começou a perder suas funções.
Há 15 anos que ele precisa de cuidados essenciais, como dar banho, trocar a fralda. Há alguns dias atrás, nós descobrimos num exame que o rim dele desfaleceu. Numa raio-x, o médico descobriu que ele está com água no pulmão. Fomos hoje visitá-lo no hospital, porque não pode ficar lá pessoas. Foi eu e meus irmãos. E ao chegar lá, o médico falou assim, olha, pelo estado do seu pai, nós deveríamos entubar o teu pai agora mesmo. Mas a gente não quer fazer isso, porque é aumentar o sofrimento do seu pai. É difícil falar isso, mas o médico falou assim, o bom mesmo é seu pai passar o resto dos dias com a família do que ser entubado. E ao olhar a trajetória espiritual de vida cristã do meu pai, humanamente eu pensaria, meu pai não deveria estar passando por isso. Um homem cheio de Deus. E eu falo assim que eu acredito que as pessoas são pecadoras porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas eu nunca vi o meu pai cometer um delito. Um exemplo de homem. E a gente poderia falar assim, não, essas pessoas estão imunes a passar por todas essas dificuldades. Eu não sei qual evangelho você tem ouvido, mas no evangelho de Jesus, ele não nos torna imunes, ele nos torna resistentes. Nesses 20 anos, eu nunca vi meu pai reclamar da vida e de nada, absolutamente nada. Então, Deus não nos livra de passar pelas dificuldades da vida, mas Ele nos fortalece. Eu me lembro de Jesus no jardim do Getsêmani, quando Ele diz assim, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Você acha que a oração de Jesus não foi certa? Você acha que Jesus orou de forma errada? Você acha que a oração de Jesus é ineficaz? Você acha que Deus não ouviu a oração de Jesus? Mas ali, a oração não é para mudar os propósitos de Deus. A oração é para nos fortalecer, para atravessá-los no centro da vontade dEle. Porque a oração de Jesus foi, Senhor, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. A nossa oração é, Senhor, se não for possível mudar esse cenário, que eu passe no centro da sua vontade. Então, a oração e o estar com Jesus não nos torna imunes, mas Ele nos diz que estaria conosco todos os dias. É a promessa que Ele nos fortaleceria. É por isso que nós temos um Deus em que nós confiamos. Porque não são os nossos atos que são levados em consideração. Ele continua sendo Deus em toda e qualquer circunstância. E eu anotei uma frase aqui de um filme muito espiritual, eu recomendo vocês todos assistirem, que é Rocky Balboa. Quando ele diz que a vida não vai evitar de você tomar socos, mas a pessoa que é forte é aquela que consegue levantar depois de todos eles. Então talvez a Bíblia nos ensina que a gente não vai evitar de passar por dificuldades, mas que Ele vai nos fazer forte para resistir a todas elas. Essa casa sofreu fortes ataques, mas não foi abalada, porque ela estava edificada sobre a rocha. Essa é a nossa esperança. Podemos sofrer fortes ataques, mas nós não vamos nos abalar. Nós vamos nos manter de pé, porque nós estamos edificados na rocha, que é Jesus Cristo. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. O que nos mantém de pé é a figura de Jesus Cristo. O que nos mantém de pé é onde nós estamos fundamentados, é onde está o nosso alicerce.
A tua casa pode ser muito linda, mas ela não está de pé porque ela é bonita. Ela está de pé porque ela foi bem fundamentada. Não existe nada, exceto Jesus, que pode manter a tua casa, a tua vida de pé, inabalável. Não existe nada. Tudo que você pode confiar à sua vida, ela é passageiro ou ela é mutável. Só Jesus é imutável e é eterno. Então, preserve, cuide bem. Quando você vai na casa de alguém, você repara no quê? Na decoração. Que coisa linda, né? Eu tenho um aquário que é meu xodó, assim, na casa, assim. Eu quero mostrar para todo mundo que chega lá o meu aquário, que coisa linda. Mas tem algo que as pessoas não veem quando chegam na sua casa. O que você edificou para baixo. As pessoas não chegam e falam assim, nossa, que coluna linda você botou aqui embaixo, né? Coisa chique. Ninguém fala isso. Mas você sabe onde a sua casa está edificada. Você sabe onde estão os seus alicerces. Talvez as pessoas olhem hoje para a tua vida e você está bem. Mas saiba de uma coisa, você está bem porque você sabe aonde está o seu alicerce. Você sabe onde você está fundamentado, aonde está a planta dos seus pés. Que você está pisando no solo da graça, do amor de Deus. É por isso que você se mantém de pé. Se você tentar sustentar a tua vida por qualquer outro meio que não Jesus Cristo, é areia, é entulho. Vai cair, vai desmoronar. E talvez tão depressa quanto construir uma casa na areia é o tempo que ela leva para cair. Você pode, por exemplo, tentar construir a tua vida baseada na sua carreira profissional. Mas de repente você pode perder o seu emprego, sim ou não? Você pode tentar sustentar a sua vida na sua beleza física. Eu estava na roça já, então. Mas a beleza passa, você acredita que eu já fui bonito? A beleza passa. O dinheiro também vai embora, pode acabar. Ah, não, eu estou de pé assim porque a minha saúde é de ferro. Eu não posso dizer isso, porque eu e a Cris, nós estamos bichados, né, Cris? Eu estou assim porque minha saúde é de ferro. Aí vem um vírus invisível, minúsculo, e ferra com a vida de todo mundo. Aí todo mundo tem que ficar em casa, fechado, de máscara. A única coisa boa da máscara, sabe o que é? É que você pode andar na rua orando que ninguém vai te achar louco. Não é verdade? Falando com Deus, assim, você pode ficar de boa, que ninguém vai achar que você está louco. Acho que é a única coisa boa da máscara. Tudo que a gente pode alicerçar a nossa vida é passageiro se não for Jesus Cristo. É areia. E o pior é que a areia vira entulho, desmorona. O único que é eterno é Jesus Cristo. Onde todos nós podemos estar fundamentados. A gente precisa entender que tudo que não é Cristo é entulho. Tudo que não é Cristo é entulho. Paulo vai dizer que toda casa, toda a construção, todo edifício bem ajustado, ele cresce para a glória de Deus. Então, que essas palavras de Jesus possam penetrar o nosso coração com profundidade. Que você possa sondar o teu coração e falar assim, Senhor, aonde é que está edificado a minha casa? Onde está a minha construção? Onde eu plantei os meus pés? Onde que foi? Porque qualquer outro motivo, qualquer outro lugar que você coloque, que não Jesus Cristo, cuidado que você pode se frustrar profundamente. E talvez a sua intenção seja até boa. A minha casa está edificada na PIBEG, Primeira Igreja Batista de Embu-Guaçu. Está edificada na igreja, olha que coisa linda. Mas aí você vem aqui no dia de domingo e ouve um sermão zoado do Lelo, aí você já sai daqui zoado. Aí você vem aqui ouvir os louvores e aí não dá certo. Aí alguém fala aqui uma coisa que você não gostou e você se frustra, e aí a sua casa desmorona.
Porque nós somos pecadores. Nós somos sujeitos a passar por tudo isso. Então, cuidado aonde você edifica a sua casa. Não edifique nessa igreja. Por favor, não faça isso. A gente vai te decepcionar. Não estou falando que a gente pode. Não, a gente vai te decepcionar. É uma certeza já, não é? A gente vai te decepcionar. Galera, o que eu faço então? Olhe para Jesus. Fixe os seus olhos nele. E quando você se decepcionar, você vai ser um canal de bênção para as pessoas que decepcionaram você. Olhe para Jesus Cristo. E quando você ver alguém necessitado, você será ponte para conectar pessoas a Jesus. E quando você ver as casas ruindo, você vai falar assim: existe um fundamento que não se abala. Existe um fundamento que permanece, esse fundamento é Jesus. É a rocha que foi rejeitada pelos homens. É essa rocha. Inclusive a igreja do Senhor se mantém de pé, porque nós também estamos edificados sobre a rocha. Mateus 16, 18, pois tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos inabaláveis em Cristo. Somos inabaláveis. A gente está, essa semana, a gente está, tipo assim, atendendo uma pessoa por dia na nossa casa, como pastores, para dar aconselhamento pastoral. E eu falando com a Neidinha, que não só a gente está tratando muitas pessoas mesmo, mas também vários pastores amigos nossos estão deixando ministérios. E eu falo assim, pessoas sérias, pessoas que levam o evangelho de uma maneira muito séria, comunicam o verdadeiro evangelho. E isso nos coloca de joelhos. E há um alerta para nós, meus irmãos. Há um alerta para a igreja do Senhor. Há um alerta para a tua vida que está aqui hoje. O Senhor quer fazer de você alguém inabalável, para que você possa acolher pessoas na sua casa, para que você possa cuidar de pessoas, para que você possa ser ponte. Eu vou falar algo aqui, e talvez você já está até passando por isso. As pessoas que te decepcionaram ou que te decepcionam serão cuidadas por você. Porque é para isso que nós fomos plantados nesse mundo, para cuidar e acolher pessoas. Deus está fazendo de você inabalável, para que você possa acolher pessoas na sua casa, para que a sua casa seja um ambiente de vida e de restauração. Então que nós sejamos assim, uma igreja inabalável. Nós vamos tomar a ceia. Eu queria muito que você tomasse com esse coração, com os olhos fixos em Jesus Cristo, e falando, nele nós somos inabaláveis, nele nós nos mantemos de pé, não importam as tempestades, nós vamos enfrentá-las, é certo que nós passaremos por ela, é certo que os nossos barcos atravessarão por tempestades, é certo que as nossas casas sofrerão ataques, mas nós permaneceremos de pé, não porque somos capazes, mas porque nós estamos edificados na rocha. Curva a tua cabeça, vamos orar? Eu queria orar pela tua vida. Você que se sente assim, distante do Senhor. Você que se sente longe. Seja sincero. Fala assim, Senhor, eu quero estar tão próximo do Senhor, ao ponto de ser ponte na vida de outras pessoas. Eu quero estar tão próximo do Senhor, ao ponto de ser usado pelo Senhor para alcançar vidas. Não deixe o teu chamado morrer. Não deixe a chama do Espírito se apagar no teu coração.
Não deixe, por favor. Coloque-se de pé. O Senhor está recrutando soldados, homens valentes, homens cheios do Espírito Santo, que vão se colocar em linha de frente. Vai falar assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está recrutando um exército nesses últimos dias, meu irmão. E eu acredito que nós estamos nos últimos dias. O Senhor está levantando um povo santo, cheio de amor, cheio de verdade, de justiça, que vai evidenciar com muito mais profundidade, com muito mais luz, o Evangelho do Reino. Então se aproxime dele, viva para a glória dele, e eu tenho certeza que você será inabalável no Senhor Jesus. Se você tem esse desejo, sinaliza com a tua mão e nós vamos orar pela tua vida. Amém, glória a Deus, amém, amém, Senhor, amém, amém, amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que assim como o alerta de Jesus, seja também assim conosco. Nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos, as maravilhas do Senhor. Nos ajude, Pai, que o nosso coração possa ser íntegro diante do Senhor e estar rendido aos teus pés em adoração. Ajude-nos a vivermos para a tua glória. Nos coloque de pé. Nos ajude, Senhor, a sermos pontes para conectarmos pessoas com a tua graça. Ajude-nos, ó Deus, cure o nosso coração. Cure, Senhor, as feridas causadas e que nós possamos guardar em nós só apenas aquilo que é bom, aquilo que é capaz de produzir o bem em nós e produzir o bem no próximo. Que o nosso coração possa se encher da tua paz, da tua verdade, do teu amor. E, Senhor, nos ajude a vivermos o teu chamado, Senhor. Ajude-nos a viver para a tua glória. O Senhor nos recrutou para alcançarmos pessoas. Senhor, então desperta no coração desses que levantaram as suas mãos. Desperta no coração deles, ó Deus, uma chama, um fogo, Senhor, que não se apaga, um fogo que consome, de amor pelo Senhor, de entrega pelo Senhor, de vivermos para a tua glória. Senhor, que o Senhor possa plantar neste lugar homens e mulheres inabaláveis no Senhor, que enfrentarão os desafios da vida, crendo que estão edificados na rocha, Jesus Cristo, que estão pisando no solo da graça e do amor derramado na cruz. Te louvamos, Jesus, e pedimos que assim o Senhor faça, para o nosso bem e para a tua glória, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, dai-nos o crescimento, nos recrute como soldados, ó Deus. Nos vocacione, Senhor, e nos envie a produzir muito mais para o Senhor, Deus. E a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.